Olá pessoal, essa é uma aula especial aqui do canal Como a Mente Funciona, em que eu vou explicar para você duas coisas que considero essenciais. Primeiro, por que a maior parte das pessoas tem problema com matemática. E segundo, como resolver isso. Eu sou conhecido por ser professor de psicologia, por ser hipnotista, por ser recordista latino-americano de memorização, mas o que muita gente não sabe é que eu dei aula de matemática grande parte da minha vida. Para você ter uma ideia, eu comecei a dar aula de matemática com 17 anos. E eu dei aula de matemática por muito tempo. Não dou aula mais, no período de hoje. Logicamente, se eu precisasse dar aula de qualquer daquelas matérias lá do segundo grau, com certeza eu daria sem precisar preparar, porque eu dava aula de matemática todos os dias e era aula particular. E quem já deu aula particular sabe a dificuldade, né? Porque na aula particular você está preparando uma aula baseada na dúvida daquele aluno. Não é uma aula que você, como professor, está preparando, né? Então tem muita experiência dando aula em cursinho, dando aula particular, e eu quero passar essa experiência para você hoje. Muita gente me perguntava como que eu aprendo matemática, como que eu aprendo matemática. Então eu vou explicar isso de uma vez por todas. Bom, mas para poder explicar isso, primeiro eu tenho que falar os problemas da escola. A escola tem problemas graves envolvendo a matemática. Tem problemas que são mais antigos e tem problemas que são mais recentes. Problemas que sempre existiram, mas que hoje estão piorando, é a desmotivação de professor. A gente sabe o descaso que a gente tem com os professores aqui no Brasil. Então, os professores têm que estar se motivando o tempo todo, e é desafiador, sabe? É desafiador que o professor está lá vendo aqueles alunos, muitos não estão interessados, enfim. A remuneração muitas vezes não condiz com aquilo que eu deveria receber. Só que não é só isso, não. Tem outros problemas. E um problema que é recente, e que muita gente vai atribuir a chamada pedagogia romântica, é o problema que eu coloco entre conteúdo versus crítica. E esse é um problema que tem surgido mais recentemente, e antigamente esse problema não existia, não. O que está acontecendo? Existe um movimento que as pessoas chamam de pedagogia romântica, e que está dizendo o seguinte, olha, decoreba não serve para nada. Decoreba não serve para nada, o importante é ter um pensamento crítico. Então não vamos aprender fórmula, não vamos aprender tabuada, eu tenho computador para fazer essas coisas para mim. Se você reparar, e olha que não é nostalgia, né, pelo fato de ter mais de 40 anos de idade, mas as crianças hoje sabem menos tabuada do que as crianças sabiam antigamente. Antigamente, a cobrança em cima do tema tabuada era gigantesca. Eu lembro até hoje, quando eu estava estudando no Colégio Santa Maria da Floresta. Aliás, se você estudou no Colégio Santa Maria da Floresta, comenta aí, aqui em Belo Horizonte. E eu estava estudando no Colégio Santa Maria, e aí tinha umas arguições, sabe? Envolvendo tabuada, envolvendo fatos. Aí você ia lá pra frente da sala, né? Ia te perguntar um fato que você ficou treinando a semana toda. 6 vezes 8, 7 vezes 9, enfim. Aí você ia lá e fazia. Existia uma repetição muito grande. No entanto, recentemente, essa cobrança da tabuada diminuiu muito. Ela diminuiu tanto pelo fácil acesso que as crianças hoje têm a novas tecnologias, porque na minha época, para eu ter acesso a uma calculadora, era muito mais difícil do que uma criança hoje ter acesso a um celular, entendeu? Então, o fácil acesso à tecnologia está fazendo as crianças ficarem viciadas em não decorar a tabuada. Agora, além disso, existe uma ideia muito romântica e que é totalmente contra o que a gente sabe de neurociência da aprendizagem. Na verdade, é uma pseudociência. A ideia de que a gente tem que estudar e aprender de forma crítica. Cara, o negócio é o seguinte. É óbvio que a gente tem que aprender de forma crítica. Ou seja, a gente aprende para poder questionar, né? Questionar a política, questionar os eventos que estão acontecendo na contemporaneidade, questionar tudo que está ao nosso redor. A gente tem que questionar. Só que, se a gente questiona sem ter uma base sólida de conhecimento, aí vira uma discussão vazia, entendeu? E aí o que acontece? A tabuada é essencial para a aprendizagem. Não vou falar que você tem que saber com certeza não, mas o que acontece com o seu cérebro quando você não sabe tabuada? A gente tem uma memória chamada memória operacional. É uma memória temporária. Sabe aquela memória que você usa quando alguém te fala, vira a segunda à direita aí, enquanto você dirige? Pois é, essa memória que é a memória operacional. Ou quando você está lendo a página de um livro e você guarda aquelas informações daquele momento de forma temporária para poder entender a história do livro. Pois é, essa memória operacional, ela é essencial para a gente interpretar tanto problemas de matemática quanto problemas da nossa vida. Mas o que acontece? Se o aluno não sabe a tabuada, e colocando aqui nessa parte de conteúdo memorizado, se o aluno não sabe a tabuada,
Ele vai gastar parte dessa memória operacional calculando. Então, em vez da criança saber que 6 vezes 8 é 48, aliás, até rima, né? Ela vai começar a fazer nos dedos e isso começa a lotar a memória operacional. Então, o comprometimento cognitivo que a gente tem por não saber fórmula, por não saber tabuada, é grande. Ah, mas eu sou engenheiro e não sei fórmula nenhuma. O computador faz tudo para mim. Cara, o que acontece é o seguinte: você está ficando viciado em usar esses equipamentos. E, para a gente poder raciocinar a priori, eu preciso usar a minha memória operacional na íntegra. Então, se eu o tempo todo fico gastando minha memória operacional, olhando fórmula, olhando tabuada, contando os dedos, eu estou comprometendo a minha execução. Então, é claro, né? De acordo com o que você vai fazer na engenharia, é claro que talvez você não precise disso. No entanto, para a criança, faz muita, mas muita diferença saber ou não saber tabuada. Então, gente, essa ideia de estudar de forma crítica, ela não faz sentido para uma criança que tem 6 anos de idade, que tem 8 anos de idade. Eu acho essencial, inclusive, a gente ter sociologia, ter filosofia, entender, né, as bases da lógica, das falácias. Pô, mas a criança, ela tem que aprender o básico de matemática e português. É isso que ela tem que aprender. E elas não estão aprendendo nem isso. Bom, já falei desse problema, agora tem um problema envolvendo pensamento concreto. O que é isso? Não sei se você já viu. É como algumas crianças, ao estudarem matemática, ficarem presas às informações que elas conseguem manusear, que elas conseguem observar de forma direta. Por exemplo, você fala para a criança: o pão de queijo custa R$4. A coxinha custa 5. Quanto que é um pão de queijo mais uma coxinha? Criança acerta. 4 mais 5, 9. Aí ela fala que é 9. E se você tornar o problema um pouquinho mais complexo, a criança ainda acerta. Vamos supor que fala: eu tenho um pão de queijo, que custa R$4, e tem 2 coxinhas, cada uma custa R$5. Aí a criança vai lá, desenha aqui, né, a coxinha aqui com o rabinho da coxinha, com o catupiry. Então sabemos que o correto é começar a comer por aqui. Mas é outra discussão. Aí vamos supor que eu falo um problema, né? Eu comprei um pão de queijo que custa R$4, e 2 coxinhas, e cada coxinha custa R$5. Quanto que eu gastei? As crianças não costumam ter dificuldade também nisso, não. Por que ela vai fazer? Ela vai escrever, ela vai contar no dedo, vai falar: 5 mais 5, 10. Mais 4, 14. Pô, acertei. O problema é que, na matemática, a gente vai sair disso que a gente chama de pensamento concreto. Se eu dou esse mesmo problema e falo assim: pão de queijo custa R$4. Vou comprar 2 coxinhas e cada uma custa R$5. Paguei com uma nota de 20. Qual o troco? Aí a criança muitas vezes trava. No início ela trava por quê? Porque essa atividade de saber troco sai daquilo que é palpável. Eu não consigo facilmente representar isso aqui. Eu posso, até mesmo, né, se eu quiser, fazer alguma fração, desenhar 20 pedacinhos, né, colorir. Por exemplo, podia fazer aqui assim, né? Tá aqui, né? Podia fazer uma divisão assim, ó. Eu tenho R$20. Eu tenho R$20. Cada um desses aqui é R$1. Vou pegar R$4. Ó, gastei 4 com um pão de queijo. Vou gastar agora 5 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quanto que vai sobrar de troco? A criança: tô vendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o principal problema logo no início da matemática. A criança tem dificuldade de sair do concreto, que é isso aqui, para o abstrato. E, inclusive, tem crianças que têm uma demora numa maturação biológica para entender isso. E o pior é que aí começam a ter várias crenças limitantes envolvendo a aprendizagem da matemática. Ô, gente, começa aqui, ó. O problema começa aqui. Aí depois, vamos ter mais problemas que vão envolver as lacunas na aprendizagem. Cara, o que são lacunas na aprendizagem? A matemática é uma matéria muito cruel no sentido de pré-requisito. Se a criança não entende isso aqui, ó, uma operação simples de subtração, ela não entende mais nada. Mais nada. Ela vai ficar travada para tudo o que vem a seguir. E depois que ela entende isso, vão ter vários outros temas, que daqui a pouco eu vou falar quais a ordem desses temas, vamos ter vários outros temas que vão tornar as crianças cada vez mais travadas também. Então vão surgindo lacunas. Gente, não pode deixar a lacuna acontecer. E o que acontece na escola? É um problema de escola. Cara, escola não quer reprovar ninguém. Cara, não quer reprovar ninguém.
Inclusive, se você pegar uma criança que no final do ano, de 100 pontos, ficou com 50, na maior parte das vezes, não ficaram faltando só esses 10 para dar 60. Porque a criança tem um monte de ponto extra. Não é toda a escola, não, mas geralmente, principalmente no nível fundamental. O que a gente mais tem é ponto de trabalho, ponto de exercício, ou seja, a criança, ela fica com 50 pontos de 100, ou seja, faltando 10, não é porque ela acertou metade das questões da prova, não. Ela acertou bem menos. Porque geralmente tem um monte de ponto extra. E as crianças são empurradas. Se a criança for reprovada, você pode ter certeza, é porque não tinha jeito. Não tinha jeito. E aí vão ficando lacunas, e essas lacunas vão sendo potencializadas pelo sistema de prova. Ô, gente, como que é prova? Prova é a maior enganação. Prova é uma enganação. O professor vai falar, olha, na prova vai cair só equação do primeiro grau. Aí o aluno, na véspera, vai estudar só aquele tema. Aí vamos ter várias lacunas, e ele vai passar com aquilo que ele consegue. E sempre vão ter lacunas, porque vai passar aquela prova. Ele vai esquecer aquele assunto. Ele nunca mais vai ver aquele assunto na vida. Se ele viu conjuntos, por exemplo, cara, ele não vai ver mais conjuntos, ele vai ver conjuntos depois, quando estiver fazendo revisão para o vestibular. Então, vão ficando várias e várias lacunas da aprendizagem. Várias lacunas. E se o aluno não der um jeito de suprir essas lacunas, cara, não vai aprender? É nunca. E daqui a pouco eu vou falar quais são essas lacunas e o que você deveria fazer para resolvê-las. Então, esse sistema de prova, com esse negócio de estudar na véspera, gente, prova, tinha que ser prova, é surpresa mesmo. Eu lembro quando eu dava aula de psicologia jurídica lá na UFMG, e me perguntaram, professor, a sua matéria vai ter provas com conteúdo cumulativo? Óbvio. Ué, pessoa está saindo do semestre apta em psicologia jurídica. Ela não está saindo do semestre apta em capítulo 12. Certo? Esse negócio, né, da matéria não poder cumular, gente, isso é uma prova da farsa que é a aprendizagem, tanto escola quanto faculdade. Uma farsa. Por quê? As pessoas já estão dizendo que elas não vão estar aptas a responder sobre aquele conteúdo na próxima semana. E, gente, é um negócio tão doido que se o professor de matemática fala, por exemplo, ó, prova na próxima terça. Aí chega a próxima terça e fala, não, vou desistir. Vou fazer essa prova só na outra semana. Os alunos ficam enfurecidos. Eles não pensam, ó, que bom que eu vou ter mais tempo, vou poder preencher as lacunas. Eles pensam o seguinte, até a próxima semana eu já vou ter esquecido. Se o aluno o tempo todo já tem essa percepção de que, eu vou esquecer, se a prova for daqui a 10 dias, não for hoje, já prova que esse negócio aí, ó, é uma farsa. E bom, antes de eu falar das soluções, vou falar do último problema, que são os aspectos práticos. É difícil para o aluno entender quais são os aspectos práticos por trás daquilo que ele está estudando em matemática. Claro, na pandemia, entender o que é uma função exponencial ficou mais fácil, né? A gente percebeu aí como os casos estavam crescendo diariamente numa proporção absurda. Mas frequentemente eu vejo, né, algum comentário, em geral um comentário bem imbecil, que fala assim, não sei para que eu estudei equação de Bhaskara, não sei para que eu estudei função de segundo grau, mais um dia sem usar a função de segundo grau. Vou te falar um negócio, eu sou formado em psicologia. No entanto, eu estudei a metade do curso de ciência da computação e a metade do curso de matemática pura lá da UFMG. E eu te falo que o que existe de mais importante na matemática não são as soluções práticas que ela dá para o mundo. E eu te falo, entender os aspectos práticos é claro que ajuda. A gente vê aquele desenho, né, do Pato Donald no País da Matemática, é um desenho fantástico que mostra a relação entre música, matemática, proporção áurea e tudo mais. Claro que isso é fantástico, mas um ponto essencial é entender o seguinte, o que há de mais fantástico na matemática não é isso. É você sair do concreto, é você sair disso aqui, ó. E no nosso dia a dia, esse pensamento de sair do concreto é usado o tempo todo. Eu não dou mais aula de matemática há muito tempo. Aliás, não tenho pretensão de voltar, não, certo? Se alguém quiser aula de matemática comigo, deixa aí o comentário, quem sabe, né? Mas no momento, eu prefiro estudar psicologia. Mas o fato de eu ter estudado matemática tanto tempo me faz ter uma facilidade maior de lidar com problemas da vida cotidiana do que pessoas que muitas vezes não tiveram contato nenhum com a matemática. A gente tem que sair do concreto. Ou seja, a criança estuda matemática, a gente não é para poder aplicar isso no dia a dia, não. Eu até concordo que seria essencial a criança entender coisas práticas da vida cotidiana, como trocar pneu, como fazer comida, como fazer contabilidade, como ter educação financeira. Para que serve o STF, STJ? Eu entendo que isso tem sua importância. Mas eu te falo que
Esse papinho de que o que aprende de matemática não serve para nada, porque não tem aplicação prática, são de pessoas que não perceberam, provavelmente, porque não saíram do concreto, não perceberam que a matemática é o único momento da vida daquela criança, daquele adolescente, que ele vai sair do concreto. Aí depois, sabe onde tem que sair do concreto? Na hora de estudar Ser e Tempo de Heidegger, que é o negócio mais complicado que tem na fenomenologia. Aí você acha que aquela pessoa vai entender o Heidegger, que é um negócio mega complicado? Não vai. Não vai. Não vai por quê? O cérebro dessa pessoa não saiu do concreto. Não saiu do concreto. Então, estudar geometria é uma das poucas práticas que o aluno vai ter, tanto criança quanto adolescente, de poder ver problemas únicos, que têm soluções únicas que nunca foram vistas antes. Geometria, gente, é uma coisa fantástica e a criança vai ter pouquíssimo acesso à geometria. Na geometria, você pode ser fera, pode saber tudo, todos os teoremas. Pode chegar alguém com um problema que você não vê a solução. Cara, isso é uma coisa que não existe para nenhuma outra área. É você ter um problema que a ficha tem que cair. Se a ficha não cair, você não consegue entender o que tem que fazer. Então, a matemática, vou explicar agora nessa segunda parte, como que a gente vai fazer realmente essa limpeza da sua aprendizagem da matemática. Porque se você está assistindo até agora, ou é porque você quer ajudar alguém que está com dificuldade de matemática, ou é porque você tem problema com matemática. Então eu já expliquei, né, por que o problema surge. E agora, na segunda parte, eu vou dar quais são as soluções. Bom, já falei dos problemas, né, para se aprender matemática no colégio, da importância de você aprender matemática. E agora eu vou falar sobre quais são os temas que são centrais para a chamada matemática básica. Eu estou chamando de matemática básica aquilo que costuma ser ensinado no primeiro grau. Agora eu estou ensinando um bom primeiro grau, né? Porque tem alguns temas aqui que é comum algumas escolas darem uma picaretada, tipo funções de primeiro e segundo grau, geometria, relações métricas, enfim. Bom, para você poder aprender matemática do zero, você vai ter que verificar se existe qualquer lacuna em algum desses tópicos. E você vai perceber que eu coloquei geometria, áreas lá no final, e tem motivo. É porque eu estou colocando aqui os temas da matemática que tem maior pré-requisito, em que o anterior é necessário para o próximo ser entendido. Aí depois, no segundo grau, os alunos estudam funções. Os pré-requisitos vão surgir mais uma vez, mas se você souber isso aqui, ó, vai ter bastante facilidade para entender. Matemática não é difícil. O problema são lacunas. E se você tiver lacuna, não aprende mesmo não. As primeiras lacunas vão surgir nas chamadas operações básicas. Lembra quando eu falei do problema do pensamento concreto? Pois é, criança costuma ter problema com o pensamento concreto. E depois esse problema, ele acaba se estendendo para as operações básicas e sinais. Sabe aquilo que você aprendeu? Que na multiplicação, divisão, menos com menos dá mais, sinais diferentes, né? Mais com menos dá menos com mais dá menos, mais com mais dá mais. Ou seja, na multiplicação e divisão, sinais iguais dá positivo, sinal diferente dá negativo. Ou até mesmo exercícios que envolvem números negativos. O número negativo, imagino que hoje deve ser ensinado no 7º ano. Mas enfim, 6º, 7º ano, a criança vai começar a ter noção do que é o número negativo, o que ela está devendo, né? Aí a criança começa a ter problema aqui. Por quê? Ela começa a confundir uma coisa super simples, mas para a criança não é simples, que os sinais da soma são diferentes da multiplicação e divisão. E olha como que é importante entender a base. A criança entende na decoreba, e tem que ter decoreba mesmo, gente. Tem que ter decoreba. É claro que depois a criança vai começar a entender com mais propriedade isso. Mas é a decoreba de regra, de fórmula, de tabuada, que vai permitir a liberação da memória operacional para o posterior entendimento. Pra você ter uma ideia, tem fórmulas que a gente usa no primeiro grau, por exemplo, fórmulas de funções de segundo grau, que a gente vai entender mesmo, vai entender de verdade mesmo, só quando fizer engenharia aprender limite derivado, entendeu? No entanto, no colégio tem que aprender memorizando mesmo e não foge disso não, porque é importante. Aí o que acontece? O aluno decora que menos com menos dá mais, que é uma coisa da multiplicação e da divisão. Só que ele começa a achar que isso vale para a soma. Aí o que ele faz? O exercício é o seguinte. Menos 4 menos 6. Ele fala mais 10. Ou seja, se eu estou devendo 4, devendo 6, na verdade eu estou devendo 10. Ou seja, é menos 10. E aí vai surgindo a primeira lacuna. E tem gente que leva essa lacuna pro resto da vida. Você vai ter gente lá na frente fazendo equação fracionária do segundo grau e fazendo, por exemplo, na hora lá de juntar os termos todos, fazendo que menos 2x menos x é mais 3x. Por uma dúvida que vem lá da sexta série. Não existe mais sexta série, né? Lá no 7º ano. Então,
A primeira lacuna são esses sinais de operações básicas. Entendeu isso? Aí vai ter a aplicação desses mesmos sinais de operações em frações. É comum nessa época a criança aprender tanto MMC, que é o mínimo múltiplo comum, quanto o máximo divisor comum e ter problemas envolvendo isso. Só que na fração o que vai ser exigido mesmo é o MMC. Porque para eu poder somar frações, elas têm que estar do mesmo tamanho. Eu não consigo somar 1/3 de bolo com 1/2 de bolo. Certo? Se eu tenho 1/3 de bolo e 1/2 de bolo, pô, quantos bolos eu tenho? Não sei. Porque o tamanho é diferente. Só que se eu divido tudo com as mesmas fatias, o mesmo número de fatia, claro que fica óbvio. Certo? Fica óbvio como vai ser essa divisão. Ou seja, se eu tenho lá um bolo, não ia fazer, mas eu vou fazer, não resistir não. Vamos lá. Eu tenho um bolo, que é 1/2. Eu tenho outro bolo, que é 1/3. O que é o MMC? Pô, tem que somar esses dois. Tá, então eu vou redividir o bolo, cara. Eu vou redividir. Vou dividir esse aqui assim também. E vou dividir esse aqui. Poxa vida, peraí. Agora entendi. Agora então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 sextos. Ou seja, as operações de MMC é para descobrir qual que é o número que vai ser compatível para eu dividir as fatias, para poder comparar os dois. O MMC é isso. Mas vamos lá. Aqui não é aula de MMC, não. E eu não tô afim de ficar gravando aula de matemática, não. Agora, equação do primeiro grau. Equação de primeiro grau é quando envolve o primeiro x. Na verdade, gente, equação é uma charada. Se eu tenho, por exemplo, x mais 2 igual a 4. Eu estou perguntando qual que é o número que eu somo com 2 que dá 4. Aí tem aquelas regras, né, de passar para o outro lado, trocar o sinal. Mas eu quero que você entenda aqui, isso aqui é uma charada. Qual que é o número que eu somo com 2 que dá 4? Inclusive, na verdade mesmo, não é que isso aqui passa para lá subtraindo, né? O que acontece é que eu somo menos 2 dos dois lados. Eu posso somar dos dois lados com o mesmo número, que não faz diferença. Aí se eu somo menos 2 aqui e menos 2 aqui, aí esse que vai cortar e fica x igual a 4 menos 2, que é a mesma coisa de passar para o outro lado. Agora, o aluno chegou aqui, vai precisar saber fazer MMC, vai precisar fazer soma de menos com menos, menos com mais, vai ter que tomar cuidado com o sinal, e aí vão surgindo lacunas. Aí vai ter equações fracionárias, né, que vão envolver essas frações aqui. Eu falei de equação de primeiro grau, já envolvendo os dois. Equação fracionária é quando tem fração, certo? Aqui não tem fração, tem algumas que vão ter fração. Aí depois, o aluno vai precisar saber de equações do segundo grau. Chama-se segundo grau. Por quê? Porque o x está ao quadrado. O aluno fica pensando assim, a equação de segundo grau eu devo aprender no segundo grau. Então a equação do quarto grau, biquadradas, eu vou aprender só na graduação, na pós-graduação, né? Não, na verdade chama primeiro grau porque o x está elevado a 1. É o maior expoente do x. E aqui também. Você vai ter que estudar equações do segundo grau. Porque aqui vão surgir aqueles mesmos problemas que estavam aqui depois, atrás. E vou falar do método, como vai estudar isso, certo? Estou só apontando os itens primeiro. Bom, aí depois tem equações fracionárias do segundo grau. Você vai trabalhar com frações, né? Isso aqui. Aí vamos ter funções de primeiro e segundo grau. O que é função? Ô, gente, função é quando tem o y. Mas o que é função? Função é uma relação entre dois conjuntos. É uma relação, ou seja, eu tenho um conjunto, tenho outro. Eu tenho uma variável que é x. Quando a variável x está aumentando, por exemplo, o y está dobrando, o y está aumentando mais 6, mais 7. Ou seja, a função é uma relação entre duas variáveis. Ou seja, não existe resolver a função. Não tem gente que fala, tem que resolver a função. Não. A gente acha a raiz da função. A raiz nada mais é que o valor de x quando o y vale 0. Mas, na verdade, é uma relação, né? É uma relação, é uma função. Ou seja, quando eu estou falando de funções de primeiro grau, tem lá y igual a x mais 1. Isso é uma função de primeiro grau. Eu faço uma tabelinha, por exemplo. Se o x vale 1, é mais fácil. Se o x vale 1, portanto, o y. Se o x vale 1, o y vale 1 mais 1, que é 2. E eu tenho infinitos números para x e infinitos números para y. Isso é uma função. Aí você vai ter que aprender essa função de primeiro grau. E vai ter que aprender função de primeiro grau, que vai envolver frações também, enfim. Vai ter que resolver tudo isso aqui, aprender como funciona gráfico, o que é uma relação, o que é um gráfico, o que é domínio, o que é imagem, aprender um pouquinho de conjuntos. Agora, a geometria básica, relações métricas, triângulo retângulo, outros temas como até mesmo análise combinatória, matrizes, determinantes. Já viram que às vezes o aluno fala assim, eu não entendi nada de matemática, mas estou entendendo tudo de matrizes. Simples, porque é uma matéria que não está aqui, ó. Ela tem menos pré-requisito. Matérias que envolvem muitos pré-requisitos, como funções, costumam ser o grande calcanhar de Aquiles do aluno na hora de fazer vestibular. Porque tem muito pré-requisito. Tem muito pré-requisito. Bom, como que você vai resolver isso? Vai fazer o seguinte. Você vai usar inicialmente o que eu chamo de método ABC. O que é esse método ABC? Já falei aqui no canal, em algum momento de método ABC. Você vai pegar cada item. Não precisa ser minha lista, vai pegar os livros lá, pega o livro lá da quinta série. Hoje é quinto ano, né? Pega o livro do quinto ano de matemática, de sexto ano, sétimo ano. Pega cada livro.
Não pega a apostila, não. Pega o livro, porque o livro vai repetir exaustivamente os temas. E você tem que ver se você tem dúvida nos exercícios. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele livro lá da sexta série, quinta série, sei lá, sétimo ano. Vai pegar cada tópico. Pegar os exercícios mais difíceis do capítulo. Pega os mais difíceis do capítulo. E você vai começar a classificar esses exercícios como A, B ou C. O A, você tem certeza absoluta. Você não erra nenhum. Pô, tô fera demais. Tô fera neném, igual a música lá. Agora, não acertei nada. Pô, não faço ideia. Vai só nos exercícios suplementares, aqueles exercícios do final do livro, sabe? No final do capítulo. O C, eu não faço ideia. Os B são aqueles que eu sei mais ou menos. Pô, sei mais ou menos. E atenção, faça isso com o livro, não faça com a apostila. Hoje a apostila vai deixar essa triagem muito mal feita. Corre o risco da apostila você passar por um tema que você acha que sabe bem aquele tema e não sabe. E depois, se você descobrir essa lacuna, não vai ser fácil. Bom, aí você classificou os exercícios mais difíceis de cada capítulo como A, B, C. Qual que é o seu primeiro objetivo? É acabar com o B, não é acabar com o C. Existe um problema da memória que a gente chama de transitoriedade. Qual que é o problema da transitoriedade da memória? O problema é o seguinte. A gente tem muita dificuldade para manter as informações na nossa cabeça. A gente tem muita dificuldade de fazer isso. Pra você ter uma ideia, você está assistindo essa minha aula. Se passar 24 horas, você vai esquecer pelo menos 60% do que eu falei aqui. Ou seja, a memória ela é muito, mas muito transitória e a gente quer esquecer o tempo todo. Então o que acontece? Aquilo que é A está bem consolidado. Beleza. Pô, está bem consolidado. Tranquilo. Agora aquilo que é B é aquilo que você às vezes acerta e às vezes você erra. Ou você acerta e erra porque não entendeu direito, ou você erra os exercícios mais complexos. Certo? E eu até te falo que vão ter exercícios, de acordo com a dificuldade que você pegar, que não vai acertar todos, não. Se você pegar a prova do ITA, por exemplo, cara, não é fácil, não. Não é fácil, não. Se pegar uma prova do ITA, assim, para poder fazer sentado, assim, não é fácil, não. Agora, esses exercícios normais de livro, pô, você vai lá avaliando um A, B, C. Aí aquele B, você vai zerar. Você vai zerar isso. E como que você vai zerar o B? São duas etapas. Primeiro, listas temáticas, e depois listas mescladas. O que é isso? O que acontece com o nosso cérebro? Qual é o problema do nosso cérebro? Primeiro, é que é muito mais fácil eu aprender quando estou trabalhando apenas com um tema super específico. A memória prefere que você pegue apenas um tema muito específico, estude exaustivamente, até guardar aquilo tudo, para depois mudar de tema. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar listas de exercício dos livros básicos, os próprios livros básicos, e eles já estão com essas listas todas divididas. Ou se você quiser listas mais complexas, você consegue pegar sites de concurso. Tem aquele site que é concursos, enfim, tem vários, questões de concurso, questões de Enem, e você vai pegando essas listas temáticas de forma bem específica. Ou seja, vamos supor que o tema que você acerta de vez em quando e erra é equação de segundo grau. Pô, tô errando equação de segundo grau. Faz aquele tanto de exercício só de equação de segundo grau. Até você não errar mais nenhum. Porque aí o B vira. É comum a pessoa pensar o seguinte: eu quero aprender o C, porque eu tenho que aprender o C. Só que é um erro. A pessoa vai começar a estudar o C, ele vai virar B. Ela vai estudar outro tempo de C, vai virar B. Só que esses Bs, com o passar do tempo, vão virando C. Ou seja, o que a gente tem que fazer? A gente primeiro tem que transformar os Bs em A, aí depois escolhe um tema que eu não sei nada. Vamos supor que eu não sei nada de geometria. Não sei nada de área. Pô, então, depois eu vou pegar só um tema lá, áreas de geometria, estudar só esse tema, até ele virar A direto. E vou fazendo. Bom, mas por que eu tô falando listas temáticas e listas mescladas? Porque tem uma sacada que tem a ver com o seu cérebro, que é o seguinte. A gente precisa das listas temáticas específicas para consolidar aquela memória, para aquela memória não ser esquecida. Ou seja, tem que repetir. Então, memória requer muita repetição. Se as listas são temáticas, eu consigo fazer a repetição necessária para transformar o B em A. Beleza? Só que aí tem um negocinho que envolve a nossa memória e que depois vai ter que ter uma nova etapa, que são as listas mescladas. O que acontece? Vamos supor que você acabou de estudar equações de primeiro grau. Fez todos os exercícios que tinha no livro, todos. Tá craque. Tá sabendo aquele negócio super bem. Quando você vai fazer uma prova, se eu te dou uma prova que cai só equação de primeiro grau, ou uma prova que cai só equação de segundo grau, por exemplo, vamos supor que eu sei os dois temas super bem. É tudo A. Olha que interessante. Tanto equação de primeiro grau quanto equação de segundo grau, imagina que eu sei isso tudo super bem. Super bem.
Se eu faço uma prova que cai só equação de primeiro grau, eu tenho mais facilidade do que fazer uma prova que mistura os dois temas. E essa é uma dificuldade de quem vai fazer vestibular, vai fazer Enem, vai fazer concurso. O cérebro, ele em geral, vai ter redes neurais que estão associadas com aquela informação. Quando você ativa as redes neurais de equação de primeiro grau, e é um assunto que você domina, todas as informações conectadas com a equação de primeiro grau vão ficar ativadas. Elas vão ficar todas ativadas. Ou seja, você vai acessar aquelas informações cada vez mais rapidamente. Mas o que as provas fazem? E o Enem é muito cruel nisso. Muda o assunto. Então, se eu fiz a primeira questão, que era equação de segundo grau, e a próxima é de geografia, eu tenho um delay, eu tenho um atraso enorme para mudar de uma matéria para outra. Porque eu tenho que ativar outras redes neurais. E o interessante é que mesmo falando de matemática, isso acontece. Então, por exemplo, se esse aqui já virou A, já virou A. Esse aqui também já virou A. Esse aqui já virou A, esse aqui é tudo A. Eu começo a fazer listas misturando os 3 As. Porque eu tenho que ensinar meu cérebro a conseguir generalizar aquela aprendizagem para mais contextos. Se não corre o risco, isso se o aluno for fazer concurso e fazer vestibular, corre o risco de ele treinar. Se não corre o risco de ele, apesar de saber bem cada tema, ter um atraso muito grande ao alternar de um exercício para o outro. Na verdade, gente, sempre vai ter um atraso. Sempre tem atraso. Ou seja, o simples fato de estar mudando de um tema, ainda que dentro da matemática, isso já vai dar um atraso. No entanto, se você treina antes com listas mescladas, é melhor. Agora, vem uma cilada que os alunos frequentemente caem. Eles começam a estudar com as listas mescladas sem ter feito as listas temáticas. O que a pessoa faz? Eu vou pegar só as provas antigas e fazer. Ao pegar a prova antiga para fazer, eu não consigo transformar tudo em A, porque não tem repetição necessária de cada tópico específico. Ou seja, eu tenho que repetir exaustivamente. Repito tudo exaustivamente, usando apenas o mesmo tema. Depois eu começo a misturar aos poucos. Vou misturando, até que uma hora você consegue fazer todos eles. E eu te falo, matemática se aprende com exercício. Matemática não se aprende grifando. Matemática se aprende sentando e executando. É claro que você tem que entender os princípios. É claro que vai ter que ler a teoria uma hora. Mas matemática requer muito, mas muito exercício. Agora, algo que eu não disse ainda, né? E as fórmulas de tabuada? Como que eu faço para guardar fórmula? Como que eu faço para guardar tabuada? Bom, quando você vai trabalhar tanto com fórmula quanto tabuada, você também vai usar o ABC. Por exemplo, pega lá os fatos do 2, você sabe os fatos do 2, do 3, do 4. Geralmente as pessoas começam a ter dificuldade nos do 6, 7 e 8. Os do 9 elas costumam saber. Os 6, 7 e 8. Então você faz o ABC. Se você tem dificuldade, por exemplo, no 6, treina exaustivamente só o 6. Como que você pode treinar isso? Força bruta. O que é força bruta? Você pega o caderno, coloca lá. 6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 2, 12. Vai fazendo 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes 5. E vai alternando a sequência. Começa, por exemplo, na sequência, né, igual a gente viu no colégio. 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, 6 vezes 4, 6 vezes até o 6 vezes 9. Repetidas vezes. Depois começa a fazer de forma aleatória. Perceba que não deixa de ser uma lista temática e uma lista mesclada, né? Depois começa a alternar 6 vezes 8, 6 vezes 3, 6 vezes 7. Coloca vários, vai escrevendo no caderno, vai escrevendo no caderno. Isso também vale para a fórmula. Para a fórmula você pode fazer isso, de ficar escrevendo várias vezes no caderno. E você pode também fazer algo muito bom, que é criar o hábito de escrever a fórmula antes de fazer o exercício. Por exemplo, vai fazer um exercício de função de segundo grau. Vou ter que achar delta para achar as raízes. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Você escreve lá, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, você vai escrever nas fórmulas, e vai escrever nas fórmulas antes de cada exercício, ainda que de forma repetida. Força bruta é isso, é ficar repetindo. A gente aprende mais escrevendo enquanto repete do que apenas oralizando, certo? Agora, se você criar o hábito de escrever cada fórmula, na forma literal, com as letrinhas, antes de cada exercício, acelera muito. Agora, além disso, você pode usar os flashcards. Tem um aplicativo chamado Anki que faz isso. São cartõezinhos na memória. Aí você coloca lá no aplicativo todos os fatos que você quer guardar, quais as fórmulas de matemática que você quer aprender, vai colocando tudo lá. Vai colocando, e ele vai criando uma programação de repetições parecidas com o ABC. Ele olha quais você erra, quais você acerta, e vai criando uma agenda de repetições. Você pode fazer isso manualmente também. Você pega, corta uma folha de papel, cria um monte de cartãozinho, como se fosse cartãozinho de visita. De um lado você coloca o fato, 6 vezes 8, do outro lado coloca lá, 48. Cria vários e anda com eles ao longo do dia. Pode dar com cartõezinhos do bolso, vendo fórmulas. Enfim, é repetir. A gente não tem como fugir disso. Tem que fazer isso sim, beleza? Aí então você consegue guardar as fórmulas, a tabuada, usando força bruta, flashcards. Os flashcards podem ser feitos por aplicativo ou ser feitos na sua mão. Agora, matemática vai ser estudada com exercício mesmo, gente. Não tem como fugir disso aqui, não. Não tem como fugir disso. Ou seja, você vai ter que descobrir cada tema
E aqui eu coloquei de uma forma bem resumida, mas o certo mesmo, pega lá o livro do 5º ano, pega os últimos exercícios de cada capítulo, os mais difíceis, os de desafio. Você está conseguindo fazer todos? Vai fazendo ABC, ABC, ABC. E aí você consegue ter uma base pronta para isso e vai resolver isso de uma vez por todas. Eu não estou dizendo que vai ser rápido. Não estou dizendo não. Mas na boa, pouquíssimos meses você resolve isso. Se você for muito dedicado, eu arrisco dizer que em 6 meses você consegue uma excelente base matemática. Só fazendo isso aqui. Só fazendo isso aqui. Eu já dei aula para pessoas que eram do supletivo, gente que ficava um tempão sem estudar nada. E só dando essas orientações, corrigindo os exercícios, elas tiveram excelente resultado. E eu convido você também a ter esses excelentes resultados. Se tiver qualquer dúvida, deixa logo abaixo do vídeo. Se gostaria de mais uma aula como essa, se tiver alguma sugestão, deixa no comentário. Valeu por ter assistido. Se você gostou do vídeo, dá um like, né? Pelo amor de Deus, né? Não pagou nada. Dá o like e até a próxima.